Oi, espero que estejam todos bem. Aqui é da Terra de Rudá. Eu sou Lígia Franklin de Oliveira, uma das coordenadoras. Então, eu vim conversar com vocês sobre o eclipse lunar total que vai acontecer hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Então, bater um papo sobre esse eclipse de hoje, dia 15 de maio, que vai acontecer às 23 horas e 27 minutos. E ele vai até às 3 horas da manhã, de segunda, 16 amanhã, né? E o ápice vai ser a 1 hora da manhã, mais ou menos. Eu tô falando dos horários de Brasília, né? Bom, olá, pessoal. Eu vou ficar aqui dando até uma cola nas coisas que eu escrevi, porque tem tanta coisa para falar desse eclipse que eu não quero me esquecer de comentar com vocês nada, tá bom? Então vamos lá. Esse eclipse vai ser visto em vários países, aqui na América do Sul todo, vai ser visto também na África e na Antártida. Um eclipse lunar, minha gente, ele acontece quando o Sol, a Terra e a Lua fazem um alinhamento perfeito, assim. E a Terra fica entre o Sol e a Lua. E a Lua se encontra cheia, então, né? Só que aí, a Lua, o brilho da Lua é ofuscado pela Terra. É um ofuscamento, é um apagamento da Lua. E vai ser total dessa vez. Nesse eclipse, o Sol, que a gente sabe, se encontra em Touro e a Lua em Escorpião, né? E o eclipse vai acontecer quando tanto a Lua quanto o Sol vão estar a 25 graus. O Sol de Touro e a Lua de Escorpião. Nós tivemos no dia 30 de abril, agora, último, o eclipse do Sol, e eu fiz até um comentário também, uma live sobre isso, se alguém não viu, tá aqui no Instagram da Terra de Rudá, é bom dar uma olhada, né? Porque a gente vai ver que esse assunto, os assuntos que são trazidos pela energia, pela força de Touro e Escorpião, estão sendo altamente convocados a serem trabalhados em nós nesse ano de 2022. Bom, os antigos respeitavam muito os eclipses, né? Porque, claro, o planeta eclipsado no céu, ele desaparecia, ele sumia momentaneamente, né? E eles encaravam os eclipses como um sinal de perigo, um sinal de maus presságios. Se a gente pensar bem na representação simbólica dos eclipses, a gente entende isso, né? Existe uma certa razão forte para eles se sentirem dessa maneira. Porque é assim, né, gente? Se simbolicamente a luz do Sol representa a lucidez, a consciência, né? E se ela, a lucidez, não consegue chegar na Lua, a Lua simbolicamente também é o nosso corpo psíquico, nosso, das pessoas, dos seres humanos aqui na Terra, né? E do coletivo, é o corpo emocional do coletivo. Isso na astrologia, claro, né? Então, a Lua vai falar de como nós sentimos as coisas. Ela traz outros assuntos também, que estão todos relacionados com sentir, se a gente parar para ver. A relação com a nossa mãe, com, para as mulheres, a mãe que somos, ou a maternagem que os homens exercem. A relação com a família, com a nossa casa, com as casas que tivemos, né? Com o país que nós nascemos, tudo isso é Lua. E aí a Lua, vamos dizer assim, nesse momento, ela vai estar sendo ofuscada, como eu falei isso. Então, um eclipse lunar fala de uma possibilidade maior das emoções se manifestarem sem a consciência estar atuando. De uma liberação emocional com menos consciência. Consciência não quero dizer repressão, é saber o que você está sentindo, o que você está vivendo. Até porque a gente já sabe, né, gente, que o nosso sentir, a gente sente coisas que fazem parte da nossa essência,
da nossa maneira de sentir essencial, que correspondem realmente ao que a gente é, mas isso vem geralmente muito misturado com feridas emocionais passadas que não foram cicatrizadas e que contaminam o nosso sentir verdadeiro, né? A gente conversa sobre isso bastante na Terra de Judá. Então, nós podemos entender também essa questão do eclipse simbolicamente da seguinte maneira. O Sol a gente pode entender como energia do Pai, a Lua, a da Mãe, e do planeta Terra, aqui, nós, como se fosse o filho desse casal. Então, um eclipse de Lua é quando o filho ofusca a mãe. É quando o filho apaga a mãe. Sabe aquelas crianças que a mãe perde a autoridade sobre ela e a criança faz o que ela quer? É uma analogia com esse tipo de fenômeno energético, né? Que vai estar sendo constelado aí de hoje para amanhã, então. Né? Então, só para a gente não esquecer, esse eclipse vai estar mobilizando as forças de Touro e de Escorpião dentro desse olhar simbólico que a gente acabou de comentar aqui, né? E tudo vai se dar a 25 graus, como eu falei antes, né? Esse eclipse, então, minha gente, tende a se manifestar dentro de nós e fora, porque a gente está sempre repetindo que as coisas que acontecem no céu acontecem dentro de cada ser humano, dentro de cada um de nós também, né? Do nosso céu interior, né? Esse eclipse tende a se manifestar de maneira mais intensa, mais forte do que o do dia 30 de abril último. E quando eu falo isso, por favor, né, não fiquem com medo, porque talvez um dos nossos ensinamentos maiores tenha a ver com a gente não sentir medo de lidar com as dificuldades, sabe? Muitas feridas que a gente traz é exatamente porque a gente sente medo de lidar com as dificuldades e as evita. Então, vamos lá, tá? Bom, além do Sol e da Lua estarem também em conjunção no momento lá do eclipse com os nódulos lunares, que vão estar a 22 graus de Touro e Escorpião, respectivamente, e isso está falando com o nosso passado e com os nossos propósitos para frente, né? Ao mesmo tempo, no céu vai ter uma quadratura de Saturno, que vai estar a 24 graus e 56 minutos, quer dizer, muito próximo do grau 25, que é o grau do eclipse, né? Ele vai estar fazendo uma quadratura com o Sol e com a Lua ao mesmo tempo. E na astrologia a gente chama essa quadratura de quadratura T, né? E ela traduz grandes desafios mesmo. Né? Agora, a gente também não pode esquecer, porque a gente tem que ter um olhar abrangente sobre tudo. Né? A gente olha para os desafios e a gente olha para os aspectos fluidos, porque é no equilíbrio dos dois que a gente consegue avançar. Né? Então, os regentes da Lua em Escorpião, Escorpião é regido, antigamente era regido por Marte, quando não se sabia da existência de Plutão. Então, Escorpião, na verdade, tem dois regentes, Marte, que era o antigo, e depois, atualmente, é Plutão, né? Que dentro da astrologia continua sendo um planeta, né? Que tentaram rebaixar, e até rebaixaram mesmo na astronomia, mas para nós ele continua sendo um planeta com uma força muito, muito importante para a nossa vida. Bom, então, tanto Marte e Plutão, neste mesmo céu, vão estar fazendo aspectos muito fluidos entre eles, entre Marte e Plutão, né? E entre o Sol e a Lua. Então, isso é muito importante, porque é uma energia de fluidez e, vamos dizer assim, de ajuda, sabe, para a gente viver esses processos tão significativos. E a gente precisa saber disso, né? Bom, além disso, o regente do Sol em Touro é Vênus, não é? E a Vênus também nesse céu vai estar fazendo conjunção com Quíron, que é o ponto astrológico que fala da possibilidade de cura, sabe? Então,
essas coisas são importantes da gente considerar também, né, em toda essa análise, em toda essa percepção. Além de tudo, essa lua cheia em Touro, ela é considerada muito sagrada, na verdade, é uma data sagrada, porque inúmeras pessoas no mundo inteiro, principalmente no Oriente, mas no mundo todo, celebram essa data, né, da lua cheia de Touro, de uma forma extremamente importante. É o Festival do Vesak, é o festival onde se homenageia, agradece, celebra o percurso do Buda Siddhartha Gautama, porque é nessa data em que se diz que ele nasceu, se iluminou mais tarde e depois morreu. Então, esse momento é um momento de energia luminosa e de compaixão búdica, né? De algo que veio para se ancorar aqui, de um ser que veio, que fez ancorar aqui também essa energia. E há essa sincronicidade, né, com essa data, e a gente tem que considerar muito isso também, né, gente? Então, nós temos um trabalho que continua difícil, porque a gente vem vindo aí, né? E eu acho que muita gente fala, ai, Lígia, eu não aguento. Não, a gente tem uma força que a gente não imagina que tem. E se nós estamos aqui, como eu sempre digo, é porque a gente tem a capacidade de lidar com tudo isso. E é necessário que a gente lide, né? Porque a gente vem aí de tantos processos também desafiadores, né? Mas nós temos um trabalho que vai continuar difícil e denso, tocando em situações densas, né? Porém, a gente também tem esses sinais energéticos, né? De que tudo no fim, tudo no final, está a serviço de que a luz da consciência humana tenha mais possibilidade de aumentar muito mais, né? Então, a gente está no meio de um processo, é isso que a gente não pode esquecer. A palavra processo na nossa vida é de uma importância salvadora, tá bom? Bom, então o eclipse vai constelar em todo mundo, né? E dentro de todos os seres humanos, mas esse mesmo desafio. Mas eu queria ressaltar que, novamente, as pessoas que possuem o Sol, o Ascendente, a Lua, o meio do céu, ou muitos planetas, em Touro ou em Escorpião, e também em Leão e Aquário, estão sendo as mais convocadas, digamos assim, sabe? É o que eu chamo de trabalho, ou melhor, a grande obra da gente se tornar a gente mesmo, né? Depois eu queria também lembrar vocês que o efeito de um eclipse se acredita que seja em torno de 6 meses, né? Daqui 6 meses para frente. E é claro que não é também uma coisa contínua, que né, as coisas surgem, desaparecem, retornam se houver necessidade de retornarem, tanto na vida pessoal quanto na coletiva. Bom, a lua em Escorpião, eclipsada, ocultada, favorece, né, gente, a revelação muito súbita, o transbordar de emoções que foram represadas, que ficaram contidas e impedidas de se mostrarem. Portanto, também ela favorece a explosão, digamos assim, da manifestação dos instintos, dos nossos instintos, às vezes, mais profundos. Então, aquelas emoções que nós negamos, que sentimos, né? Os ressentimentos, as raivas, os ódios, as manipulações, as invejas, os desejos de vingança, né? Que a gente reprimiu até porque a gente às vezes tem medo de lidar com isso, né? Tem medo de não saber lidar, além de ter medo de, se eu sinto isso, eu não sou uma pessoa tão legal assim, né? Então é melhor fingir para mim mesmo que eu não sinto, né? E o que os outros vão pensar se souberem que eu sinto? Há um grande medo de não se ser amado, né? Então, tudo isso, né, que ficou escondido, né, os próprios segredos que a gente guardou porque a gente não queria que ninguém soubesse, tocasse, e novamente a gente às vezes não tem
não tinha coragem de mexer em coisas que a gente se culpabiliza muito, né? O que nós não queremos em nós e no coletivo tenderá a emergir. Tenderão a acontecer situações externas que provocam a manifestação desses conteúdos. Também aquilo que ficou escondido por ser ilícito mesmo, as coisas que estão fora das leis, principalmente as leis do Dharma, né? Tendem a emergir. No nível coletivo, pessoal, as insurreições, os conflitos sociais, ainda mais que a gente vai ver que vai ter, né, já está tendo toda uma questão aí econômica muito difícil, né? As guerras que a gente já tem, elas tendem a se acirrar, a se complicarem. E esses conflitos sociais podem se manifestar com força. Bom, o aspecto taurino, sabe? E a questão dos bens materiais, né? Como é que nós usamos o nosso dinheiro, os nossos bens materiais, os questionamentos sobre o nosso trabalho, a nossa profissão, né? Também, se a gente oferece trabalho para os outros, como é que a gente trata essas pessoas, né? Qual é a qualidade de trabalho e de pagamento que a gente oferece, né? A nossa relação com o nosso próprio corpo, com a nossa alimentação, com a natureza, né? Quando eu conversei sobre o eclipse do dia 30 de abril, esses assuntos todos eu levantei também. Por isso que é legal, porque, na verdade, os assuntos são semelhantes, né? É bom ver. Ué, homem? Homem? Oi, pessoal. Eu não estou enxergando ninguém mais. Eu não sei se vocês estão me enxergando. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não toquei. Eu não sei se vocês estão me enxergando. Eu não estou enxergando ninguém. Aconteceu uma coisa muito estranha que nunca aconteceu antes. A tela ficou toda cinza. Se alguém estiver me ouvindo, pode colocar que está me ouvindo. Pode colocar uma mãozinha. O som tá bom? Não entendi também. O que aconteceu aqui? Não entendi mesmo, gente. Eu tô vendo, vocês estão me ouvindo, mas a imagem não aparece, né? Ops, será que é Mercúrio retrógrado também nessa história? Que as comunicações ficam estranhas? Isso nunca aconteceu. Deixa eu ver uma coisa aqui, a câmera fechada para mim. Pronto, voltou. Gente, que loucura! Eu não tinha tocado no celular, a câmera simplesmente apagou. Agora vocês estão me ouvindo? E estão me vendo? E vendo? Porque agora eu passei a me ver. Estão me vendo? Se alguém puder me responder. Tá tudo normal então, né? Posso continuar. Eita, vamos lá, tá vendo só os desafios? Caramba, que experiência, hein? Isso nunca tinha acontecido.
Que coisa, eu já tive problemas aqui no Instagram e tudo, mas não de sumir a imagem desse jeito. E quando eu olhei aqui, é que eu vi que a minha câmera estava cortada, eu não encostei nela. Então, tá bom, então vamos lá. Então, se touro, que é onde é que eu parei? Parei na relação de que um dos assuntos tem a ver com a nossa relação com os bens materiais nossos, né, com o nosso trabalho, com o trabalho que a gente oferece para os outros, a qualidade, como a gente remunera o trabalho dos outros também, né? Enfim, sobre a alimentação, a relação com o nosso corpo, se ela está apropriada, ela é consciente, ela é valorizada ou não, né? Mas se touro nos convoca a lidarmos, né, com mais consciência com isso tudo, né, e com os bens materiais, de certa forma, Escorpião vai nos interrogar sobre outra questão. Ele nos interroga sobre como nós lidamos com as heranças que nós recebemos, por exemplo. Até eu vou dizer materiais e não materiais. Traz o assunto de como é que nós lidamos com o dinheiro dos outros, né? Isso vai dizer respeito também aos políticos, sem dúvida, né? O uso que a gente faz, como é que a gente lida com respeito, com desrespeito, com o dinheiro dos outros. Escorpião rege economia. Bom, no mundo, como eu já disse, eu alertei, né, nós estamos nos deparando com uma terrível crise financeira mundial, gente. Outro dia eu estava falando da importância, não da gente ficar fixado nas notícias horrorosas que aparecem todo dia, mas a gente ter consciência do que está acontecendo no mundo. Porque se a gente está aqui, é também para a gente saber dessas coisas objetivas. Não para se perder nelas, mas para que a gente tenha instrumentos de lidar e se posicionar, fazer escolhas em relação a essas questões. Então, nós temos uma crise financeira e uma crise alimentar conjunta, que está cada vez se aproximando mais de se manifestar. Então, política e economia no mundo, durante o ano de 2022, 2023, 2024, vai estar muito confuso e embolado, e a gente tem que saber muito em quem a gente confia, né? Quais são as histórias que estão sendo nos estão sendo contadas, né? Ao mesmo tempo, sem medo, mas que a gente possa se preparar para esse tipo de coisa, para não ser pego de surpresa, né? Então, esse ano, mais do que nunca, as nossas escolhas com muita consciência e em ressonância, sabe, com esse mundo que a gente quer construir, que a gente quer viver, as sementes que a gente quer deixar plantadas também, já que touro, né, fala da agricultura e das sementes de vida, vão precisar ser feitas por nós de uma forma muito consciente mesmo, a palavra não tem outra, né? Bom, além de tudo, o nosso amigo Saturno, que tem aspectos muito maravilhosos, eu tenho, sabe, uma relação muito forte com Saturno, de agradecimento, né? Ele é o senhor da estruturação, mas nesse momento a energia dele em quadratura, né? Naquela quadratura T que eu falei de início, é a manifestação de uma cobrança, né? Saturno também é o senhor da cobrança, de uma cobrança que pode ser seca e dura. Ele é o senhor da colheita dos frutos que foram plantados antes, né? Vamos agora colher os frutos daquilo que foi plantado anteriormente. E ele chega dizendo assim, olha, você plantou isso, você está colhendo isso. Mas ele também diz ao mesmo tempo nesse momento, e o que você vai plantar a partir de agora, né? E assim, não tem uma coisa de ficar com dó da gente, sabe? As coisas são assim. Então, no coletivo, tudo isso alerta. Novamente, vou colocar em negrito para vocês aqui, sublinhado, o quanto a nossa ação consciente ela é necessária. Não é o momento da gente não querer nem saber se desconectar totalmente, né? Nem de agir impensadamente quando a gente pensar nas situações coletivas.
né? Senão a gente acaba fazendo parceria com as sombras do mundo, sabe? É o momento da gente estar em contato com isso, sabendo fazer a nossa parte, né? Agora, a nossa parte mais da nossa responsabilidade direta, sem que a ação no coletivo fique impossível de acontecer, é no nosso nível pessoal mesmo. Então, eu vou chamar a atenção um pouquinho de alguns assuntos, mais uma vez, para que eles fiquem mais vivos, né? E a gente possa lidar com tudo isso melhor, só sendo que eu não vou estar esgotando esse assunto, porque esse assunto aqui é vasto, né? Então, vamos estar trabalhando, então, o que é segurança e o que é estabilidade para cada um de nós. Amanhã nós vamos ter a nossa meditação do Tornar-se Presente aqui no Instagram às 18 horas, e o tema dessa semana é exatamente esse, a questão da segurança e da estabilidade. Já vai ter passado o eclipse, mas o céu de amanhã continua, independente do eclipse, falando desse assunto, e a gente vai conversar um pouco mais às 18 horas. Então eu aproveito para convidar todo mundo para participar e chamar quem puder, né? Vamos estar sendo empurrados a trabalharmos a questão do apego e do desapego, né? Em relação a tudo, do aspecto material da nossa vida, né? E das relações, né? Da forma como a gente se relaciona com as pessoas. É como se fosse um momento que a gente fosse chamado a limpar os nossos armários, as nossas gavetas, arrumar, se desfazer daquilo que, sabe, não é mais frutífero na nossa vida, que vem das nossas dificuldades. Por isso, as emoções mais profundas negadas emergem para a gente poder se libertar delas, sabe? E é tempo de uma grande rearrumação interna, muito forte. Então, agora, além da interna, tem a questão externa também. É tempo de organizar e estruturar as nossas finanças, os nossos, sabe, o nosso aspecto material na vida mesmo, sabe? As reviravoltas financeiras no mundo vão estar acontecendo por um longo período, então tem uma coisa de maturidade da gente lidar com cuidado. Não é ficar morrendo de medo, absolutamente, que o medo não leva a lugar nenhum, mas, sabe, se organizar financeiramente, materialmente, porque a gente organizado assim, a gente também fica mais livre, né? Olhar, gente, muito para as questões familiares que necessitam ser mudadas. A Lua, que vai estar eclipsada, como eu falei antes, um dos temas é a família, né? Olhar para as dependências emocionais. Esse é aquele momento do aprofundamento, ampliação do estado de hiper da Terra de Judá, né? Eu pertenço à minha família, mas eu não sou a minha família. Então eu posso compreender por que ou para que eu nasci nessa família, o que ela provoca que eu desenvolva em mim, inclusive, com as suas dificuldades, com as suas faltas e com as suas qualidades, né? Mas eu estou aqui para ser eu mesmo. E eu estou aqui para fazer esse treinamento com a minha família, para que eu aprenda a desenvolver o meu pertencimento a ela, sem virar geleca com ela, e o meu pertencimento ao todo. A família é o treinamento para que esse pertencimento ao todo possa acontecer na gente de verdade, não como discurso. Bom, também esse período, né, se a gente se debruça sobre as famílias, ou mesmo até independente da nossa ação, é um tempo de descobertas. Certos segredos ou certas situações familiares podem ficar evidentes para a gente, não é? E a função é nos ajudar a curar as questões que estão ali represadas, né? Eu quero lembrar para vocês, minha gente, que a Lua em Escorpião é o poder da magia da vida também. E a magia da vida, né? Eu acho que a maior que pode existir é a nossa própria potência, a que cada um de nós ou cada uma de nós possui, sabe? De sairmos da zona de conforto, que pode ser representada pela energia taurina, para chegarmos na zona do desconforto, das despedidas, das perdas, enfim,
daquilo que às vezes dói, mas que essas experiências são para curar e transmutar o que é preciso, sabe? Então, a magia da vida é a gente ter a potência de fazer isso para que cada um de nós seja, aqui encarnados e depois, quando a gente continuar a nossa caminhada. Escorpião, né? Ele, além de trazer o tema da morte, da vida e da morte, tanto física, né? E da gente se conscientizar desse longuíssimo percurso que cada um de nós tem, que morte física e vida encarnada aqui são pontas, né, de um período específico desse imenso, eterno percurso de cada um de nós. Isso é muito difícil, né? Mas a gente tem esse desafio, e nesse período a gente tem a possibilidade de avançar um pouco mais nessa integração também, dentro da gente, sabe, dessa consciência, além da vida, morte, vida, das nossas feridas, né? Daquilo que precisa morrer, que a gente tem que desapegar dos nossos padrões, que são feridos e que impedem a exuberância da nossa potência de ser, né? Para que essa exuberância viva, né? Mas traz também a força do sexo, da nossa experiência sexual, tanto a experiência sexual física, genital, que ela possa ser vivida sem medo, sem culpa, autorizada, sabe? Com toda a sua pujança, com toda a sua intensidade, né? Porque ela é a força da vitalidade, né? Então, Escorpião traz a nossa conexão e a existência dessa força, a consciência da existência dessa força dentro de cada um de nós, né? E aí, o sexo enquanto prazer genital e ponto, ele pode ser vivido também e ser um momento divertido e bom, mas também o sexo que vai além, né, da genitália, né? O sexo como um processo de entrega, de intimidade absoluta e até da experiência do orgasmo como o pré-êxtase, digamos assim, maior e espiritual, como a gente sabe que o Tantra traz e que na nossa cultura isso é tão negado, é tão também represado, mesmo até hoje, né? Então, é como se com esse eixo touro que fala do corpo, escorpião do sexo, sabe? Esse assunto também está sendo convocado. Como é que a gente vive a nossa sexualidade? Mas a sexualidade, o sexo também como eros em relação à vida, como a força erótica. Eu sou apaixonado pela vida que eu tenho, ou sou apaixonado? Tenho tesão pela minha vida? Se eu não tenho, eu tenho que dar uma olhada em todas as coisas essas que foram reprimidas, negadas, e não importa a idade que se tem, a gente sempre fala isso. No nosso processo amplo, né, da nossa humanidade, a gente está aqui, a hora que a gente toma consciência é a melhor hora, é a hora certa, sabe? Então, esse assunto, né, do eros da vida está completamente constelado para ser observado por nós com essa configuração. Então, eu quero, por fim, minha gente querida, e obrigada aqui pela essa companhia maravilhosa, né? Depois da gente ter tido essa experiência doida da tecnologia aqui entrando no nosso processo, né? Então, eu quero ressaltar uma coisa para vocês. É tempo de um trabalho emocional muito forte, muito profundo e muito potente, mais do que em outros períodos. Sim, é isso mesmo. A gente não pode assobiar e fingir que não está vendo, sabe? E se a gente para olhar para a gente mesmo, no fundinho a gente sabe o que a gente precisa ver. Então, eu sugiro que a gente trabalhe o nosso corpo emocional mais do que nunca, se dando conta.
Mas eu vou sugerir uma coisa para vocês e para quem me ouvir depois. Talvez seja muito importante que a gente comece se perdoando, sabe? A gente comece acolhendo os nossos erros, os nossos equívocos, sem negá-los, reconhecendo que a gente errou, que a gente se equivocou, enfim. Mas a gente acolhendo isso. E a gente, a culpa, quando a gente sente culpa, aquilo é para deflagrar um processo. Mas quando a gente sente culpa e fica só parado na culpa, isso é um atravanco. Esse é um Saturno distorcido, sabe? Que existe dentro da gente e que vira uma pedra que não deixa a gente passar pelo caminho. Então a gente tem que começar, eu acho, muito um trabalho emocional por esse processo de auto-perdão. Não porque, para ser boazinha comigo, né? As pessoas às vezes, eu tenho sempre uma preocupação, porque eu tenho um jeito de falar às vezes que é mais serena até, não sei, e de achar que eu tenho a tendência a ser boazinha, né? E não é, absolutamente não é isso, sabe? A gente precisa ter um olhar muito realista sobre as nossas dificuldades e os nossos erros nesse momento de obra emocional profunda, né? Nesse ano de 2022. Mas acolher e sair da culpa para que esse olhar se torne produtivo, para que a gente então possa identificar qual é a ferida que me fez cometer esse equívoco, esse erro. Porque sempre tem algo ferido ali, algo que está faltando. E se a gente ficar só na culpa, a gente não vai enxergar. Aí, a partir disso, fazer o processo de curar essa ferida e de reparar os nossos erros, os nossos equívocos. E novamente aqui eu vou aproveitar para relembrar uma coisa que eu sempre digo na Terra de Rudá e no meu trabalho. A gente pode pedir perdão também, mas só quando ele for verdadeiro. Então, para a gente poder pedir perdão verdadeiro, primeiro, é preciso que a prática do se perdoar em nós esteja completamente elaborada, enraizada dentro da gente. Senão a gente corre o risco de fingir que está perdoando também. Isso vai adicionar, vai se juntar aquelas coisas que ficam reprimidas lá dentro de nós e quando vem um outro trânsito tende a explodir. Então, a gente vai começar se perdoando, compreendendo e buscando curar as nossas feridas. Se precisar de ajuda, procura ajuda. Bom, se já tem ajuda, intensifica, sabe, nesse período todo desse ano, sabe, todo esse processo. E aí a gente vai conseguir também perdoar os outros de maneira, eu acho que mais real e verdadeira, né? Sem forçar nada. E tudo isso, minha gente, é para permitir que a nossa potência humana e divina, né? Porque ela é as duas coisas ao mesmo tempo, possa se manifestar no nosso caminho, no meu caminho, no caminho de vocês, no caminho de quem puder nos ouvir depois. Por isso mesmo, esse eclipse, né, ocorre, né, um eclipse desse tipo ocorre sincronicamente, né, numa data em que existem também energias tão fortes de cura, né, e de compaixão. Compaixão como expressão daquele amor universal maior, que a gente às vezes vislumbra, né? Mas a realização na ocorrência desse céu astrológico, nessas condições, é muito forte também nesse sentido, de dizer pra gente, olha, é por aí o caminho. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Muito, muito. Sim, a Lu falou aqui, experiência viva. A gente, mais do que nunca, né, nesse eixo touro-escorpião, né, escorpião falando das profundezas, e o touro é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, objetivamente. Então, vamos em frente, né, nesse trabalho forte, necessário, nos ajudando, contribuindo, né, com a nossa parte na construção da vida, né, da vida que vai muito além dessa que a gente está aqui, na verdade. Tá bom?
Um bom domingo para vocês. Espero vocês amanhã, às 18 horas, aqui no Instagram para nossa meditação. Muito obrigada pela companhia. E um beijo grande. Vou desligar, tá, gente?